crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e nós estamos falando da República Liberal Populista. Nós estamos encerrando a República Liberal Populista com o último governo, que foi o governo de João Goulart. Você já assistiu o vídeo da parte parlamentarista e agora nós vamos falar do período presidencialista do governo de João Goulart. Bora lá ver? Como você viu no vídeo anterior, a primeira metade, pouquinho mais da metade do governo João Goulart foi com o poder limitado do presidente da República pelo fato de estar em vigor uma emenda constitucional que separava o chefe de Estado do chefe de governo. João Goulart, como chefe de Estado, não tinha plenos poderes executivos nas suas mãos. Ele não era o chefe dos ministros. Mas, a partir da antecipação do plebiscito, em 63, João Goulart assume, de fato, o cargo de chefe executivo com o estabelecimento ou reestabelecimento da República Presidencialista. E uma vez devolvido, ou uma vez dentro dos seus poderes executivos plenos, João Goulart, presidente da República, começa a trabalhar para implementar o seu plano trienal de desenvolvimento. Trienal, 3 anos, certo? Nesse plano trienal de desenvolvimento, o mais importante aqui era promover o que ele vai chamar de reformas de base. Quais eram essas reformas de base? Eu vou separar em 3 pontos aqui. Primeiro ponto das reformas de base: a reforma educacional e a reforma eleitoral. Cuidado quando a gente analisa essas reformas, porque existem muitos monstros construídos em relação a essas reformas. O que era a reforma educacional de João Goulart? A reforma educacional de João Goulart era uma tentativa de combate ao analfabetismo, que tinha em Paulo Freire um dos seus grandes idealizadores. Paulo Freire com a sua ideia da educação libertadora, da educação transformadora, da educação como forma de combate à opressão. A ideia era reduzir as altíssimas taxas de analfabetismo que o Brasil tinha naquela época. Repare que isso não é, em momento algum, uma tentativa de combater o capitalismo. Isso é uma tentativa de combater o analfabetismo. Não tem nenhuma relação entre isso e medidas estatizantes, comunistas. É uma tentativa de combate ao analfabetismo. Tá? A reforma eleitoral é ainda mais clara a partir do momento que o objetivo dessa reforma era ampliar o direito ao voto, permitindo o voto dos analfabetos. Isso é algo tão subversivo, tão comunista e tão revolucionário que existe até hoje. A Constituição atual, a de 88, pós anos de chumbo, pós-ditadura militar, estabelece isso. Ou seja, de fato, dar voto aos analfabetos não é nenhuma ameaça ao capitalismo. O problema é que no conjunto da obra, isso foi mal interpretado. Assim como as reformas tributária e bancária. A reforma tributária e a reforma bancária eram reformas de potencialização das riquezas nacionais, como fortalecendo os bancos públicos e principalmente taxando as pessoas de acordo com a sua renda. Rendas mais altas pagariam impostos maiores, rendas mais baixas pagariam impostos menores. Não preciso te dizer, porque você sabe, essa lógica existe até os dias de hoje. Ou seja, isso aqui não é a coletivização dos meios de produção. Isso é simplesmente uma tentativa de promover ou tentar promover uma acumulação de capitais para que o governo possa investir em outras áreas, tributando mais de quem tem mais e menos de quem tem menos, chama imposto de renda. E houve um terceiro ponto que eu deixei isolado justamente porque é o ponto mais polêmico de todos, que foi a proposta de reforma agrária que fazia parte das reformas de base. Tá? O que eu quero te dizer com reforma agrária? Eu não estou te dizendo de coletivização das terras. Eu não estou te dizendo de fim da propriedade privada rural. Eu estou te dizendo de limitação das grandes propriedades, inclusive pagando indenizações para aqueles que perdessem terras. Eu estou te falando de um projeto que nasce de alguém que é latifundiário. João Goulart tem ligações com os latifundiários. João Goulart não quebraria a estrutura oligárquica latifundiária do país. Apenas pretendia diminuir a desigualdade, promovendo um maior acesso à terra.
As ligas camponesas estavam por trás disso, e as ligas camponesas tinham até um projeto mais ambicioso do que o próprio João Goulart pretendia levar adiante. Tá? Eram reformas de viés social, eram reformas de viés popular, era um projeto reformista. Aliás, essa é uma boa palavra para você guardar. Era um projeto reformista. A ideia de João Goulart, a característica de Jango, é uma característica reformista, que obviamente incomodava os setores conservadores. Esse projeto de reformas de base, ele teve a oposição de uma série de setores. Quais setores vão se opor a esse projeto reformista? Vamos de fora para dentro. Primeiro grupo que se opõe a isso, os Estados Unidos da América. O que choca um total de 0 pessoas, porque os Estados Unidos sempre foram contra João Goulart. Tá? Até por conta da associação que surgiu entre Jango e o comunismo, criada lá pela viagem à China, pelo contato com Cuba, certo? Aqui no Brasil, Jango tinha a oposição tanto da UDN quanto de setores militares. E eu quero que fique muito claro os setores militares. Eu não estou dizendo que é todo o exército que é contra Jango, eu não estou dizendo que todo o exército é golpista, eu não estou dizendo que todo o exército é antidemocrático. Estou te falando de setores militares que se opunham ao projeto de reformas. Estou falando de setores do exército que eram contra esse projeto. E também boa parte da mídia tradicional, da grande mídia da época. E quando eu falo grande mídia da época, estou falando de Rede Globo, estou falando de Rede Tupi, estou falando das redes de abrangência nacional. Essas redes ligadas ao capital externo, ligadas ao DN, vão se posicionar contra o projeto reformista. E eu quero que fique muito claro aqui que ser contra um projeto de governo não tem nada de errado. Existe uma liberdade de expressão que vale para todos os lados. Então, a partir do momento que você contesta dentro da lei, está tudo certo. Não tem problema nenhum esses setores mais conservadores se oporem ao projeto reformista. Acontece que a polarização começou a tomar conta do Brasil. O Brasil passou a viver um período altamente polarizado, em que surgia uma disputa entre reformismo e conservadores. Essa polarização se tornou cada vez mais forte, a ponto do país viver um cenário de instabilidade política. O que eu quero te dizer com instabilidade política? Havia ameaças de todos os lados à ordem e à lei. Por quê? Setores reformistas começaram a defender que as reformas fossem levadas adiante, custasse o que custasse. Havia sim setores reformistas profundamente antidemocráticos. Havia sim, dentro dos reformistas, pessoas que defendiam que, se fosse necessário suspender as liberdades individuais e suspender a lei para garantir as reformas, isso devia ser feito. E havia dentro dos setores conservadores pessoas que defendiam que a suspensão da lei e o fim da democracia era uma forma de impedir o projeto reformista. Ou seja, a instabilidade política era generalizada. Havia, de fato, perigo real de uma quebra de constitucionalidade. Só que isso acabou acirrando a disputa. E isso fez com que o presidente da República enviasse ao Congresso Nacional um projeto de estado de sítio. E aqui eu preciso que você pare e tome muito cuidado quando você analisa esse projeto de estado de sítio. O presidente da República pode enviar ao Congresso Nacional um pedido de estado de guerra, estado de sítio? Pode, não tem nada de ilegal nisso. O Congresso Nacional pode rejeitar?
Pode, não tem nada de errado nisso. Aliás, esse é o princípio do estado de sítio, que o presidente possa enviar ao Congresso e que o Congresso tenha direito de rejeitar. O que não pode acontecer é que o estado de sítio seja colocado em prática sem aprovação do Congresso. Isso não pode, certo? Agora, a partir do momento que se envia um projeto de estado de sítio e o Congresso diz não, não houve nenhuma violação de legalidade nesse ponto. Esse projeto, então, ele é rejeitado no Congresso. Nicolás, mas por que essa proposta de estado de sítio? A ideia era garantir a aprovação das reformas. A ideia era acelerar o processo reformista. E eu nem estou dizendo aqui que isso está certo, tá? Só estou te dizendo que era o projeto. A ideia era acelerar o projeto de reforma de base. Nem que isso ameritasse uma suspensão provisória de alguns elementos constitucionais. O Congresso recebeu o projeto e o Congresso negou o projeto. Acabou a ameaça. A partir do momento que o Congresso disse não, ninguém mais tentou pela força decretar o estado de sítio no Brasil. Quando o Congresso rejeita tanto as reformas quanto o projeto de estado de sítio, João Goulart começa a usar o seu grande artifício chamado discurso popular. João Goulart é discípulo político de Vargas. João Goulart é filhote político de Getúlio Vargas. João Goulart viu Getúlio Vargas fazer isso muitas vezes. Quando ele precisava de apoio, discursava a nação. Promovia grandes comícios. E é isso que acontece no dia 13 de março de 64, no chamado Comício da Central do Brasil. Central do Brasil, que é uma área de comércio popular do Rio de Janeiro, uma área altamente movimentada do Rio de Janeiro. João Goulart discursou à população para levar adiante o seu projeto reformista. João Goulart começou a tentar levar a uma agitação popular em prol das reformas. Usar o povo para que o povo pressionasse o Congresso a apoiar essas reformas. O que não tem nada de ilegal. O presidente tem prerrogativa de divulgar os seus próprios projetos. O presidente pode enviar ao Congresso Nacional propostas de reforma. Não tem nada de errado nisso, certo? Desde que isso seja tramitado da forma constitucional, não tem nenhum problema nisso, tá? O problema é que a aceleração dos discursos reformistas fez com que São Paulo, na semana seguinte, tivesse um marco histórico chamada Marcha com Deus pela Liberdade. A Marcha com Deus pela Liberdade é a marcha que reuniu por volta de 500 mil de pessoas, já num espírito muito mais de conservadorismo. E aqui eu quero grifar e deixar muito clara a palavra liberdade. Por que isso aqui, ó? Da onde vem essa palavra liberdade? Tá? Os Estados Unidos, pós-Revolução Cubana, pós-polarização ou acirramento da polarização mundial, começaram a associar três palavras: democracia, liberdade e capitalismo. O discurso era: liberdade, democracia e capitalismo são a mesma coisa. Se liberdade, democracia e capitalismo são a mesma coisa, socialismo é associado com ausência de liberdade e ausência de democracia. Nicolás, mas da onde que vem isso? Gente, aqui tem que ser muito claro na análise. Há um erro por parte dos governos socialistas da época, chinês e principalmente soviético, de transformar os seus governos em ditaduras. De fato, o que ocorreu na União Soviética foi uma ditadura. E de fato, o que aconteceu na China foi um governo antidemocrático.
Então, a China e a União Soviética criaram condições para se associar socialismo à antidemocracia. E os Estados Unidos capitalizaram isso, fazendo com que democracia, liberdade e capitalismo se transformassem em sinônimos. É por isso que essa marcha chama Marcha com Deus pela Liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade, é a democracia e é o capitalismo. Ou seja, é o antirreformismo. Mas repare como reformismo virou sinônimo de comunismo. E se você voltar para cá, em momento nenhum te falei de fim de propriedade privada. Em momento nenhum te falei em acabar com o capitalismo. Nenhuma dessas medidas fere o princípio capitalista. Nenhuma dessas medidas fere a livre concorrência. Nenhuma dessas medidas fere sequer o liberalismo, o neoliberalismo da época, o keynesianismo da época. Nada aqui choca com o capitalismo. O que havia era um projeto reformista. O problema é que, nesse contexto, o projeto reformista era visto como uma clara ameaça socialista. E se socialismo é anti-liberdade e se socialismo é antidemocracia, é necessário lutar pela liberdade. Quem que vai encabeçar a luta pela liberdade? No dia 31 de março de 64, ocorre um levante militar. Esse levante militar tem como início a cidade de Minas Gerais. O levante começa em Minas Gerais e vai ganhando força pelo país. E ganha força pelo país a ponto de promover 3 grandes transformações. Esse levante militar, que começa em Minas Gerais, leva à deposição de João Goulart. O cargo de presidente da República foi considerado vago. E João Goulart foi deposto do cargo de presidente da República. Aliás, ele foi deposto do cargo de presidente da República e ele foi exilado. E ele vai passar o final da sua vida no vizinho Uruguai, lá nas suas fazendas no Uruguai, da onde ele acabou tocando o resto da sua vida. Até houve mais pra frente uma tentativa de volta, que não deu certo. A gente vai estudar isso lá no regime militar, tá? Mas não para por aí. Além da deposição de João Goulart, houve o fechamento do Congresso. E houve ainda a suspensão da Constituição de 1946. É claro que isso não acontece tudo no dia 31, é a partir do dia 31, tá? No lugar é estabelecida uma junta militar provisória. Certo? Está configurado o fim da República Liberal Populista. Está configurada a deposição de João Goulart e está encerrado o ciclo, rasgadas quaisquer possibilidades de reformas. Acontece que aqui eu preciso fazer uma discussão com você. Tem 2 palavras que eu preciso escrever aqui e eu preciso te explicar por que há essa discussão. Porque esse fato é apresentado de 2 formas. Esse fato é apresentado como golpe de 64 e esse fato é apresentado como Revolução de 64. E aqui eu vou ser muito técnico na minha análise, tá? O que houve em relação a João Goulart foi uma quebra de legalidade. Por que uma quebra de legalidade? João Goulart era presidente da República porque ele foi eleito vice-presidente da República e o presidente renunciou. Ele era vice, o presidente renunciou, ele assumiu. Houve um período parlamentarista no qual ele não tinha poder executivo. Agora, na República presidencialista, ele tinha poder executivo.
tentou levar adiante um projeto reformista. O projeto reformista não foi aprovado. Houve embates árduos entre reformistas e conservadores. Houve um envio de projeto de estado de sítio ao Congresso. O Congresso rejeitou. Nunca mais se discutiu, tentou se empurrar esse estado de sítio pela força. João Goulart busca o apoio popular para aprovar as suas reformas de base. Esse apoio popular, ele é, ao mesmo tempo, contrarrestado por um movimento conservador. Tão democrático quanto as pessoas têm direito a sair às ruas. Mas a Constituição, até esse momento, não tinha sido colocada em risco. A partir do dia 31, há uma quebra de constitucionalidade. Porque João Goulart, que era o presidente, foi deposto, o Congresso foi fechado, a Constituição foi suspensa e foi nomeada uma junta provisória. E aqui o problema não é ela ser militar. Se ela fosse civil, era a mesma coisa de ilegal. O problema é que essa junta não foi eleita. Essa junta ela foi provisória. E assim como quando Vargas tomou o poder de forma provisória em 30 eu chamei de ilegal, eu preciso te dizer que essa junta ela é ilegal, porque ela não está dentro da lei. A lei não previa isso. Portanto, esse raciocínio conduz à palavra golpe. Se você acompanhou e concordou com o meu raciocínio até aqui, você defende que houve um golpe em 64. Certo? Mas eu preciso te dizer que há quem diga que isso aqui foi uma revolução. E o argumento para isso, eu vou fazer do mesmo passo a passo. O argumento para isso está nesse mesmo grifo que eu fiz na palavra liberdade. O argumento para chamar de revolução está na associação entre liberdade, democracia e capitalismo. Sim? Quem chama de revolução está dizendo que havia uma ameaça antidemocrática e contra as liberdades. Qual? João Goulart estava tentando aprovar de toda forma um projeto reformista que feria o capitalismo. Esse projeto, ao ferir o capitalismo, fere a liberdade e fere a democracia. E a partir do momento que ele envia um projeto de estado de sítio, isso configura uma tentativa de golpe contra a democracia. Portanto, o que aconteceu no dia 31 de março para 1º de abril foi uma revolução. Foi um movimento legítimo e necessário para salvar o Brasil da ameaça socialista que acaba com a democracia e acaba com a liberdade. Repare que eu fiz os dois raciocínios. Se você concorda com o segundo, você chama de revolução. Se você concorda com o primeiro, você chama de golpe. Nicolás, mas você escreveu que foi golpe. Sim, eu estou reforçando o caráter ilegal do processo. Quem chama de golpe está reforçando o caráter ilegal. E de fato, aqui houve uma quebra de legalidade. Mas se você quiser defender o ocorrido, você chamá-lo-á de revolução. E faz parte do que é a história, porque a história ela sempre é plural e a história sempre permite abordagens diferentes. Sim? Assim como a história permite abordagens diferentes, eu te dou o direito de chamar de revolução, me dá o direito de chamar de golpe, porque eu estou reforçando o caráter ilegal. Com a queda de João Goulart e a ascensão da junta militar, encerra-se a República Liberal Populista e nós vamos ter um período de aproximadamente 20 anos no qual militares darão as cartas no Brasil com apoio de civis, mas isso é o assunto para os próximos vídeos. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo.